Marcos 9, 33, tudo a ver com o que a gente cantou, tudo a ver com o que o Espírito tem para dizer aos nossos corações hoje. Chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, os personagens aqui são Jesus e os discípulos. Cafarnaum foi o lugar que Jesus escolheu para morar. No período do seu ministério público, ele foi para Cafarnaum. O profeta Isaías já havia dito isso a respeito da cidade de Cafarnaum, terra de Naftali e Zebulon, ali haveria de estar entre vós o Messias. E então em Cafarnaum, em casa, Jesus trava um particular, um pé de ouvido com os discípulos. Não foi em público, não foi aos ouvidos dos que circulavam, foi na intimidade da casa. E Jesus então lhes pergunta: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Senhor, fala conosco, Deus, nesse texto, continua ministrando aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, seja para nós hoje alimento, desafio, mudança de vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pode se sentar. Esse foi um assunto sério, sério a ponto de Jesus levar o povo para dentro de casa. Sabe aquela história, às vezes o filho está dando trabalho na rua, aí ele fala uma grosseria horrorosa assim com o pai, aí o pai, movido por um profundo amor, para não envergonhar o filho na frente de todo mundo, diz assim, ó, em casa a gente conversa. Sabe como é que é? Eu sinto que foi mais ou menos assim, esse momento aqui de Jesus com os discípulos. Eles vinham pelo caminho, eles estavam tendo uma conversa que, diga-se de passagem, era comum na sua época, vou já dizer por quê. Jesus dá uma pescoçada naquela conversa, ouve e sente-lhes o coração, e então chegando em casa, no particular, diz, vem cá, o que vocês estavam falando no caminho? Conta aí para mim. A conversa dos discípulos a respeito de quem era o maior entre eles, era uma conversa, assim, legítima entre os jovens de Israel naquela época. Por quê? Porque havia aquela tradição de jovens aprendizes, né, que haveriam de se tornar rabinos, né, seguirem os seus mestres. Eu já falei isso aqui, são os talmidim, né, o plural dos talmide, que são os discípulos. Eles seguiam o mestre, o seu rabino, eles absorviam os ensinamentos desses rabinos. Tinha aquele dito na época de que o discípulo deveria se cobrir com a poeira que saía das sandálias dos seus mestres, assim, querendo dizer o quão próximo eles tinham que estar. E aí, conforme esses discípulos iam aprendendo e absorvendo todos aqueles ensinamentos, havia agora aquela conversa de quem sabia mais, de quem o mestre gostava mais, de quem viria primeiro na escala de conhecimento e de bem-querer a partir do seu rabino. O reino de Israel, na verdade, Jerusalém, né, era, naquele momento da história, dominada por Roma. E ainda que dominada por Roma, por uma política do Império Romano, lhes era permitido viver livremente a sua religiosidade judaica. Portanto, sempre tinham rabinos ensinando jovens. E um deles era um cara meio estranho, meio diferente, fora do padrão do estabelecimento religioso da época, que havia vindo de uma cidadezinha, um vilarejo inexpressivo chamado Nazaré. Era o rabino da Galileia, conhecido. E esse camarada ensinava algumas coisas e atraía, portanto, vinha detrás dele um conjunto de discípulos, e então, legitimamente, porém
equivocadamente, esses discípulos se perguntavam quem seria maior dentre eles. E por que esse assunto foi tratado com tanta seriedade por Jesus? É porque, queridos, o tema de quem é grande, de quem é maior no reino, de quem é o predileto, era um tema absolutamente inadequado, porque era um tema movido pela vaidade do coração humano. Quando os discípulos dos rabinos, ou quando outros homens do reino se perguntavam que lugar de privilégio teriam, eram perguntas motivadas pela sede de status, de projeção social, de pura vaidade. E quando Jesus ouve aqueles discípulos entrando nessa história e querendo saber qual deles era o maior, é como se Jesus tivesse pensado assim, esse povo não entendeu nada ainda. Eu estou aqui pregando e esse pessoal ainda está atrás de saber quem é o melhor, quem é o favorito, quem tem mais status, quem se projeta mais. Jesus disse, isso merece um particular. Particular porque a tensão aí estava entre a compreensão de grandeza, grandeza aos olhos do mundo e grandeza aos olhos de Deus. O que os discípulos discutiam era a grandeza aos olhos do mundo. Vocês sabem que eu e minha família moramos fora do país um tempo, e nós moramos num lugar que tem muito dinheiro. Nova York é uma cidade muito rica, especialmente Manhattan. E o americano tem uma forma de se referir a trabalhador braçal e a trabalhador que ganha bem, né, pela cor do colarinho. Então eles chamam de colarinho azul, é o camarada que pega na enxada, né, o cozinheiro, é o garçom, é o trabalhadorzão. E o colarinho branco é o sujeito que está no mercado financeiro, que mora em Manhattan, paga um aluguel baratinho de 10, 15 mil dólares por mês, certo? A realidade é essa. E o espaço físico caríssimo e tudo desse tamanhozinho, pequeno, tudo apertado. E nós morávamos, obviamente, né, que a gente não tinha como arcar com um aluguel caro desse jeito, a gente morava junto com os colarinhos azuis. E quando a gente pegava o metrô para entrar em Manhattan, o metrô que vinha do Queens, ele passa por baixo da rua 59. Então a nossa parada para sair era 59, era a parada da rua 59. Quando você levanta, quando você sai de debaixo da terra, você está exatamente na rua, na extremidade sul do Central Park. A rua 59 com a 5ª Avenida, é exatamente essa esquina onde você sai do metrô e é talvez um dos metros quadrados mais caros do planeta. Né? A área residencial são fortunas antiquíssimas. Né? O outro lado é o Central Park, o outro lado é hotel. Na outra ponta distante é uma loja da Apple, acredite se quiser. E um pouquinho mais à frente tem um prédio. Estou contando tudo isso para falar desse prédio. Um prédio preto de vidro, com esquadrias douradas, não é de ouro, mas é dourado. Alto, imponente, na frente do prédio, na marquise, tem o nome do condomínio, em letras grandes, garrafais, igualmente douradas, escrito Trump Tower. E esta torre é um hotel, foi construída pelo Donald Trump, portanto ele é o dono da história, e contam os guias turísticos lá, eu particularmente acho que isso é história, mas o pessoal lá diz que o sujeito é tão extravagante que ele também comprou o espaço aéreo em cima do prédio. Tem um heliponto ali, então assim, ele domina não apenas aquele quarteirão quase todo, mas também o que tem para cima. O Donald Trump, né, não me cabe aqui julgá-lo, até porque eu não conheço, mas pelo que nós temos visto nessa jornada aí de possíveis presidenciáveis nos Estados Unidos, o camarada é um megalomaníaco. Talvez aos olhos do mundo é alguém que tenha alcançado uma grandeza, porque dinheiro não lhe é problema, prestígio social não lhe é problema, talvez todas as benesses e prazeres que o dinheiro e o prestígio possam adquirir, ele já tenha ou já tenha experimentado algum dia, ou já tenha até enjoado. Talvez ele tenha até enjoado, porque agora não lhe basta apenas ser rico e poderoso, ele quer ser o mais poderoso do mundo, porque é isso que se acredita a respeito do presidente dos Estados Unidos da América do Norte, não é verdade? Então é o que ele quer, assim, subiu a cabeça a ponto do camarada querer ser agora o líder da nação mais rica e mais poderosa do planeta.
Grandeza aos olhos do homem, talvez Donald Trump tenha. Talvez uma população de colarinhos azuis olhe para aquele prédio e diz: puxa, se eu tivesse 1/10, 1/20 do que esse camarada tem, eu estava numa boa. Tem um estudo de caso na Bíblia, de alguém que alcançou muito mais do que Donald Trump, sucesso, grandeza aos olhos do homem. Essa figura chama-se Nabucodonosor. Foi o rei da Babilônia, e no livro de Daniel, capítulo 4, o livro do profeta nos traz a realidade deste rei. Um homem que dominava sobre todo o mundo conhecido na época. Basta você lembrar da história. A Babilônia dominou durante um tempo onde tudo que se conhecia pertencia a ela. Então imagine um camarada que é dono de todo o dinheiro, de todo o ouro, de todas as pessoas, porque o imperador naquela época tinha a determinação de vida e de morte. Vivia quem ele queria, morria quem ele queria. Um camarada que não tem limites para o que pode conseguir. Um homem que, então, aos olhos do mundo, é o must, é o ápice do que dizemos grandeza. O capítulo 4 de Daniel nos fala que este homem, grande, era um homem atormentado. Sabe por quê? Porque ele teve um sonho. E no sonho de Nabucodonosor, ele viu uma árvore imensa, esplendorosa, e esta árvore lançava grandes galhos com folhagens fartas, e debaixo dessas folhagens, sombras que acolhiam nações e nações. Destes galhos pendiam frutos que alimentavam a todos quanto iam em busca de alimento. Era uma árvore provedora, era uma árvore acolhedora, era uma árvore que era o centro do universo. Mas de repente, neste sonho, a árvore é cortada no tronco. E além de cortada no tronco, aquele cotocozinho que fica com as raízes tinha sido acorrentado no chão. E aquilo atormentou o rei a ponto dele chamar todos os sábios da Babilônia, ninguém conseguiu interpretar, até que Daniel veio. E acredito eu, Daniel era um camarada jovem, ousado, né? Servo de Deus, mas o cara está diante do rei dos reis daquele momento. E ele, depois de interpretar e dizer a respeito da árvore, como é que era, Daniel olha para o Nabucodonosor e diz assim: lamento lhe informar, caro rei, que esta árvore é vossa senhoria, é você, e o seu reino, acabou. E de fato, a Bíblia diz que 1 ano depois desta interpretação, Nabucodonosor foi destituído do seu reino, e toda aquela pompa, toda aquela grandeza aos olhos dos homens, desfeita, virou poeira, e ele foi, como a predição havia dito, morar dentre os animais, junto com os animais, louco, 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 se molhava com o orvalho, vivia ao relento. Imaginemos aqui como foi esse ano da vida de um homem que tinha tudo o que o poder, o status e o dinheiro poderiam lhe garantir, mas também tinha um tormento na alma, de que em pouco tempo, tudo lhe seria tirado. Esse é o problema do sucesso e da grandeza aos olhos do mundo. A grandeza aos olhos do mundo sempre nos faz olhar por cima do ombro e ver se tem alguém atrás para nos passar a perna. Buscar grandeza aos olhos do mundo, querer ser o maior e o melhor, sempre nos coloca numa posição de fragilidade, porque sempre vai haver alguém melhor para tomar o teu lugar. Nunca me esqueço, uma vez eu estava triste, porque eu participei de um campeonato de natação, era meninote, e tirei 3º lugar. Aí o papai chegou para mim e disse assim: olha, parabéns, show de bola, 3º lugar foi ótimo. Imagine você o primeiro está frito, porque o primeiro vai ter sempre que manter o primeiro, né? Ele vai ter sempre que guardar aquele lugar ali, então é uma pressão grande sobre ele, né? Você tirou 3º, ainda tem margem para melhorar. Puxa, aquilo me deu um alívio. Mas nessa mesma lógica, é dizer que buscar o sucesso do mundo vai sempre macular, ferir as nossas relações. Olha o que os discípulos estavam fazendo enquanto buscavam a grandeza de acordo com o mundo. O texto diz que eles estavam o quê? Conversando sobre quem era o maior? É isso que eles estavam fazendo? A palavra grega aqui é o seguinte: eles estavam brigando.
Eles estavam discutindo. Se não tivesse havido alguma intervenção, sabe aquele camarada que é o deixa disso, né? Se não tivesse o deixa disso ali para dizer, me deixa dessa história, talvez saísse no tapa. Havia briga, havia discórdia. Por quê? Porque perseguir grandeza aos olhos do mundo te faz alguém que pretensiosamente se acha melhor do que os outros. E esse é um mal da nossa sociedade, da nossa época. Tem um professor de humanidades da Universidade de Columbia, lá em Nova York, chamado Andrew Delbanco. E ele escreveu um artigo no New York Times, muito interessante, chamado Educação Snob. E o que ele falava era sobre universidades norte-americanas, mas se aplica muito bem para nós aqui também. Ele dizia que as universidades top, né, liga top, como Harvard, como Princeton, como Yale, estavam formando pessoas snobs, pessoas que, porque estavam no melhor do que a educação poderia dar, saíam dessas instituições olhando o mundo todo assim de cima, né? Todo mundo é inferior. Quem sai com um canudo na mão, né, principalmente de uma universidade ou de uma escola, de uma academia prestigiada, tem a tentação, porque essa é uma marca da nossa época, de olhar o mundo de cima. Eu, obviamente, estando em cima e a Hellis aqui embaixo. Ele disse, essa é uma educação snob. E ele faz um comentário muito interessante. Porque esse camarada aqui, professor de humanidades, né, dificilmente tem um crente nesse meio. Esse camarada é ateu. Pelo menos ele se professa como alguém que não crê em nada. Mas ele diz algo interessantíssimo, que é como se fosse um tapa na cara. Ele diz assim, olha, os fundadores de Princeton e Harvard, que eram protestantes, muitos deles presbiterianos, os fundadores criaram essas escolas sob um fundamento cristão. Portanto, o valor dessa instituição excelente de ensino é preparar pessoas não para olhar o mundo de cima, mas para olhar o mundo de frente e servir e fazer deste mundo um lugar melhor, porque foi isso que o seu mestre lhes ensinou. Um ateu dizendo isso para uma instituição protestante, que perdeu esse valor. Por que perdeu? Porque é que nós perdemos também? Porque vivemos num mundo que valoriza, que dá muito ibope à grandeza aos olhos do mundo, da carne. O sujeito é bom dependendo do carro que ele anda, dependendo da conta bancária, da forma como ele se veste. Ele é bom dependendo de como a sua empresa se projeta no meio social. Ele é bom dependendo das amizades que ele vai fazer. Eu soube de um camarada que uma vez chegou aqui na igreja e participou de um culto e disse assim, opa, aqui é um lugar legal para eu ficar, aqui tem boas pessoas para eu me relacionar, vou me dar bem aqui dentro. Esse cara não está mais aqui, claro, não tinha como ficar. A gente não pensa assim aqui, não é isso, irmãos? Opa, é isso mesmo. A gente não pensa assim. A mensagem que nós pregamos aqui não é uma mensagem de interesse em quem está aqui. Sabe por quê? Porque eu creio, e digo isso como pastor dessa igreja, eu creio que o que se prega daqui de cima é o Evangelho de Jesus Cristo, amém? E quando se prega o Evangelho de Jesus Cristo, não tem lugar para alguém ser melhor do que outrem. Todos somos iguais, independente do teu saldo, independente da tua história de vida, com acertos ou erros, com vitórias ou fracassos, nós estamos de mãos dadas e todos carecemos da mesma graça de Deus. Amém, irmãos? Aí então Jesus Cristo pergunta, olha, por que vocês estavam discutindo sobre quem é maior? Jesus sabia, era uma pergunta confrontadora. E então Jesus traz para eles agora o inverso dessa moeda. Olha, em vez de vocês pensarem em grandeza aos olhos do mundo, deixa eu lhes colocar a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. E aí ele diz, é aqui, logo no verso 35, quando ele diz que se alguém quer ser o primeiro no sentido de ter a primazia, no sentido de ser o maior, se alguém quer ser o primeiro, será o quê? O último. E ainda aquele que serve.
É uma inversão. Olha o jogo de palavras aqui. Quem quer ser o primeiro, que seja o quê? O último. Se a grandeza aos olhos do mundo é assim, inverte, bota de cabeça para baixo. Essa é a grandeza aos olhos de Deus. Jesus, ele mastiga mais ainda esse conceito no próximo capítulo, capítulo 10, versos 42, quando ele diz assim, ó: vocês sabem que aquele que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aí, capítulo 10, verso 43, o mesmo assunto. Jesus diz: não será assim entre vocês. Ele fala dos governantes das nações que exercem poder. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deve ser o quê? Servo de todos. Jesus tinha autoridade para dizer isso, porque ele era servo de todos. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28, é a célebre passagem em que Jesus diz: o Filho do Homem, ou seja, eu não vim para ser servido, vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O apóstolo Paulo, reconsiderando a vida de Jesus, relendo a sua história, aprendendo cotidianamente a respeito do Mestre, escreve aos Filipenses no capítulo 2 e diz assim: ele não usou de vantagem alguma o fato de ser Deus, mas ao contrário, ele usa uma palavra grega chamada kenosis, ele se esvaziou desta grandeza a respeito da qual ele poderia se gabar, eu sou Deus. Ele se esvaziou disso, assumiu a forma de servo e foi obediente como servo, até o quê? Até a morte, e morte de cruz. Então, a inversão desse jogo é que, ao invés de buscarmos os primeiros lugares e termos o nosso status reconhecido, o desafio do Evangelho é sentarmos na última fileira e nos dispormos a servir. Aí pode ser que tenha alguém que diga assim: vixe, pastor, que mensagem derrotista é essa? Pelo contrário, talvez a tua noção de vitória esteja equivocada, porque a verdadeira vitória foi aquela que levou um homem a morrer na cruz, não a ser coroado num palácio. A verdadeira vitória foi aquela que venceu a morte, porque se deixou matar, não porque resistiu ao império. Percebe, queridos, como a proposta de Jesus é um desafio para nós? E o desafio de servir, ele é imenso, porque serviço pressupõe amor. Não dá para servir se não for nas bases do amor genuíno. Mas como assim? Deixa eu explicar. Às vezes, quando o serviço é destituído de um amor genuíno, corre-se o risco deste serviço se tornar interesseiro. Ou interesseiro para com Deus ou para com a pessoa que está sendo servida. É mais ou menos assim, ó: Deus, olha o que eu estou fazendo, hein? Me abençoa acolá, porque eu estou dando aqui. Eu estou fazendo esse bem aqui, olha aquela minha causa. Claro que ninguém é tolo de falar isso, porque sabe que Deus rejeita um tipo de barganha, mas nas entrelinhas das atitudes, tem muita gente por aí afora, filho e filha de Deus, servindo sem amor, esperando recompensas para benefício próprio. Às vezes, servir sem amor também exige que o outro a quem se serve lhe beneficie em algum outro momento. Ó, camarada, estou te ajudando aqui, mas se lembra do que eu estou fazendo por você, hein? Lá na frente é você quem vai me ajudar. Essas situações são bobas, apesar de reais, mas servem apenas para nos lembrar a imensidão do desafio que é servir, porque servir pressupõe amar. E se não tiver amor, em vão é o serviço. Mas eu vou mais fundo, porque servir pressupõe amar, e amar pressupõe sacrifício. Não se ama sem perder algo. Um amor que não doa, um amor que não perde,
talvez seja algo conveniente, mas não amor. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Levanta a mão quem é mãe. Mãe. Muita gente. Ok. Quem não é, vai saber do que eu estou dizendo e vai concordar. Nos 6 primeiros meses da vida do seu bebê, até o primeiro ano, talvez, eu estou pegando o exemplo lá de casa, a sua vida como mãe simplesmente deixa de existir. É ou não é? Irmã Jandira, diga aí. Deixa de existir. Você agora não vive mais a sua vida, você vive em função daquela criaturinha. É ou não é verdade? Né? Sono é uma coisa que você não sabe mais o que é há muito tempo. Minha mulher só foi dormir depois do primeiro ano que o Caleb tinha nascido. Todas as noites acordada e aquela viração e aquele negócio. Comer comida quente não existe. Você só come comida fria depois de todo mundo, porque antes tem que limpar aquela bagunça toda. Em termos normais é mais ou menos assim. Agora, vai dizer que uma mãe dessa não ama o filho? Ah, não, meu filho dá muito trabalho, não consigo, é difícil demais, vou dar para alguém criar. Isso é um absurdo. Por quê? Porque mesmo dando todo esse trabalho, a gente não consegue ter outra atitude senão amor. E este amor é genuíno porque de maneira muito concreta se evidencia o sacrifício. Eu me sacrifico por esta criança porque eu não consigo ter outra atitude para com ela que não seja o amor. Jesus Cristo se sacrificou por nós. Ele se deu na cruz do Calvário. Por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que o quê? Que se deu para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha. Aleluia. Servir é amar, e amar é morrer, porque o sacrifício é uma forma de morte. Não estou querendo que ninguém morra aqui, deu para entender onde é que nós estamos indo, né? Servir é doação, servir é deixar de ter a minha vontade em primeiro lugar, para prestigiar e valorizar a vontade do outro. Muitos gostariam de estar dormindo à meia-noite, mas alguns escolheram não dormir, deixaram de lado sua própria vontade para estar nas praças da cidade alimentando mendigos. Tem muita gente também fazendo troca nesse esquema, tá? Mas vamos considerar aqui que este serviço legítimo é de pessoas que estão se doando, deixando suas vontades para atender a vontade de outro. Imagine só essa palavra que eu estou lhes dando, porque nesse ponto você já entendeu que isso é a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. Imagine esta dinâmica de serviço que pressupõe amor, que pressupõe doação no casamento. Pensa aí, a relação conjugal pautada não na balela pós-moderna e ocidental de dizer que eu tenho o direito de ser feliz. Todo mundo já sabe, conta essa história, todo mundo aqui tem direito de ser feliz, mas nós não estamos numa relação conjugal para nos fazermos felizes, nós estamos numa relação conjugal, pelo menos é o que a palavra nos ensina, para amar o outro com a nossa própria vida, se necessário for, para doar-nos, para sermos instrumento de bênção na vida do outro, e não apenas querer receber e se autorrealizar e então dizer, eu me faço feliz. Isso não é casamento, isso é uma relação egoísta. Um casamento de verdade é muito mais bonito que isso, porque pressupõe grandeza aos olhos de Deus, de duas pessoas que escolhem dividir uma história para o resto da vida na dimensão de dar, e enquanto eu me dou, o outro está sendo feliz. Ah, pastor, mas e se eu me dou muito e o outro não dá nada? Acontece. Aí você persevera, que eu creio que um dia Deus muda essa história. Obviamente que eu não vou citar casos aqui, mas eu só posso dizer, confie em mim, que dentro do meu gabinete eu já vi Deus mudar muitas histórias, de pessoas que perseveraram, quando não estavam recebendo nada e foram estimuladas pela palavra de Deus a apenas dar, e Deus honrou,
e restaurou famílias. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Eu falei do Nabucodonosor como um caso, né, de grandeza aos olhos do mundo. Deixa eu falar de um caso agora de grandeza aos olhos de Deus. E aí a gente encerra, ora e participa então de maneira bem apropriada da mesa da comunhão. Pedro foi um discípulo, eu particularmente gosto muito de falar sobre Pedro, porque ele é um camarada fácil da gente se identificar, né? Um sujeito que metia os pés pelas mãos, que errava, né? E Pedro, na sua precipitação, ele traiu Jesus. Todo mundo lembra, é muito famosa esta cena. Normalmente a gente lembra muito, né, das coisas ruins a respeito de alguém, das boas a gente lembra aqui e acolá, né? Quem lembra alguma coisa boa de Pedro aí? Né? Talvez um ou outro e tal, agora que ele traiu Jesus, todo mundo lembra. Então, quando Pedro dá essa mancada, o furo de Pedro, a decepção dele, não foi tanto de Jesus, a decepção dele foi consigo próprio. Ele não sofreu acusação ou foi rechaçado pelo dedo acusador de Jesus, que apontou para ele e disse assim, ó, não disse que você não conseguia se colocar de pé diante da ameaça? Não, diz o texto lá que Jesus apenas olhou. Acredito eu que nesse olhar tinha uma frase nesse tom, assim, ó, eu falei, Pedro, te disse. Então Pedro amarga aquele remorso e diz que ele vai tentar se refugiar nas redes de pesca, profissão que ele era acostumado a fazer. Quem sabe aquilo lhe ocupava o tempo e lhe tirava da cabeça aquela pisada de bola grande. Mas a história de Pedro não acaba no fracasso. Ele é chamado na beira da praia por um homem que a priori ele não reconhece, mas que lhe oferece pães e peixes quentinhos na brasa. E Pedro, quando chega e vê aquele homem partindo pão, percebe, é o mestre, é Jesus, e a partir dali se trava um diálogo restaurador. Jesus olha para Pedro e faz 3 perguntas. Se Pedro o ama, Pedro responde afirmativamente. E então, a cada sim, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Eu já entrei nos pormenores dos verbos que são usados aí, mas não é isso que eu quero dizer hoje. O que eu quero colocar aqui, queridos, é que Jesus delegou o ministério pastoral quando disse, apacenta as minhas ovelhas, a um homem que havia fracassado nos seus ideais. O ideal de Pedro era o ideal de Cristo, era o reino do Messias. Ele não foi capaz de sustentar a palavra de que nem por cima do seu cadáver Jesus seria preso. Ele negou, disse que não conhecia para poder se safar. Foi um homem que falhou nos seus ideais, mas a este homem, cujo ideal havia fracassado, Jesus disse, é contigo que eu conto para o ministério pastoral das minhas ovelhas. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Isso nos ensina que a grandeza aos olhos de Deus não está naquela pessoa que nunca erra, naquela pessoa que tem uma carreira brilhante, naquela pessoa que se acha acima dos outros, portanto ela é intocável, melhor que todo mundo. A grandeza de Deus, obviamente, não está nesse tipo de gente, mas também não está naquele tipo de vaidade, de dizer, eu sou uma pessoa boa, eu mereço o favor de Deus. Não. A grandeza de Deus está naqueles que, mesmo tendo fracassado, souberam voltar aos pés de Jesus e dizer, errei, me perdoa e me dá uma nova chance. A estes, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. A este, Jesus diz, você é grande, porque não se confia em si mesmo. Você já se deu provas o suficiente que não é capaz de se manter de pé com as suas próprias forças. Você já sabe a dor e o gosto amargo da derrota, e é com gente assim que eu quero contar.
Sabe, líderes que se vangloriam pela carreira de sucesso que têm, como se eles tivessem sido autores daquele próprio sucesso, para mim, são pessoas não confiáveis. Agora, um líder que não tem vergonha e que não tem receio de perder a admiração vã da sociedade que só valoriza estrelato e admite que é falho, que erra, que não está aqui para ser servido, que não está aqui para ter vaga prioritária no estacionamento da igreja, que não está aqui para ficar sentado em lugar de honra, mas que está aqui para servir, porque aos olhos de Deus somos todos iguais. Este líder que olha para você e diz: pecou, meu irmão, bem-vindo ao clube, eu também peco. É esse tipo de gente que Deus usa, e é esse tipo de gente que eu oro para que você seja em 2016. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.